Bem, hoje vamos resolver algumas questões sobre estudo dos sinais de uma função afim. E essa é a questão. Faça o estudo do sinal das seguintes funções. Mas o que seria o estudo do sinal? Basicamente, estudar o sinal de uma função é determinar quais os valores de x para f de x menor que zero, f de x igual a zero e f de x maior que zero. Observe que no plano cartesiano, quando f de x é menor que zero, nos interessa exatamente tudo que está abaixo apenas do eixo x. Quando f de x é igual, nos interessa apenas o que está no eixo x. E quando f de x é maior, nos interessa exatamente tudo que está acima apenas do eixo x. Vamos entender na prática. Na letra A, primeiro, vamos fazer o gráfico que representa a função para tentar entender o que é o estudo do sinal. Vamos atribuir valores à incógnita x. Os valores que eu vou substituir vão ser menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 6. Quando a gente substitui menos 4 na função, a gente vai obter como resultado menos 16. Quando a gente substituir menos 2 na função, a gente vai obter como resultado menos 12. Se a gente continuar com o 0, a gente obtém menos 8, com o 2 a gente obtém menos 4, com o 4 a gente obtém 0 e com o 6 a gente obtém 4, formando um padrão, assim obtendo essa reta. Repare que a função é crescente. Veja também no gráfico que, observando o eixo y, os valores de y são negativos antes de x igual a 4. Ou seja, os valores de y são menores que 0 antes de x igual a 4. Portanto, f de x é menor do que 0 quando x é menor do que 4. Seguindo essa mesma lógica, podemos concluir que quando f de x for igual a 0, x é igual a 4. E que quando f de x for maior que 0, x é igual a 4. Com isso, concluímos por meio do estudo do sinal que a função é crescente e para x menor que 4, f de x é menor que 0. X igual a 4, f de x é igual a 0 e que para x maior que 4, f de x é maior que 0. Na letra B, vamos fazer algo parecido. Primeiro, também vamos fazer o gráfico que representa a função. Vamos atribuir valores à incógnita x novamente. No meu caso, eu coloquei menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Seguindo o mesmo padrão anterior de colocar 6 valores na tabela. Quando substituímos menos 1 na função, vamos obter que f de x é igual a 16. Se substituirmos 0 na função, vamos obter que f de x é igual a 12. Se x for 1, f de x é 8. Se x for 2, f de x é 4, e assim sucessivamente. E vamos obter essa função. Repare que a função é decrescente. Veja também no gráfico que, observando o eixo y, os valores de y são negativos depois de x igual a 3. Ou seja, os valores de y são menores que 0 depois de x igual a 3. Portanto, podemos concluir que a função é decrescente e para x menor do que 3, f de x é maior do que 0. X igual a 3, f de x é igual a 0. E para x maior do que 3, f de x é menor do que 0. Percebam que essa função é contrária à anterior e que os coeficientes angulares deles interferem nisso. Na letra A, o coeficiente angular é maior do que 0 e ela é crescente. Já na letra B, o coeficiente angular é menor do que 0 e ela é decrescente. Na letra C, vamos fazer um pouco diferente e de uma maneira mais rápida. Como queremos descobrir quais são os valores de x para f de x menor que 0, f de x igual a 0 e f de x maior que 0, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos identificar só se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso, como o x está acompanhado de um número positivo, ela é crescente. Daí você pode me dizer, Mas Isaac, não tem nenhum número acompanhando o x. E eu vou dizer para você, é claro que tem, cabeça. É o número 1. Se tu multiplica o número 1 por um número x qualquer, o resultado vai ser x. E você imediatamente vai falar, pode pá, pivete. No segundo passo, a gente vai observar em qual lado os valores de y serão maior, igual ou menor que 0. Se nós pegarmos f de x e igualarmos a 0, teremos que x mais 1 é igual a 0. Logo, x é igual a menos 1. O que isso significa? Significa que quando x for igual a menos 1, y é igual a 0. E nesse ponto, o gráfico cruza o eixo x.
Só de bater o olho no esboço que fizemos, sabemos que aquele ponto no meio é exatamente onde está menos 1. Portanto, a função é crescente e, para x menor que menos 1, f de x é menor que 0. Para x igual a menos 1, f de x é igual a 0. E para x maior que menos 1, f de x é maior do que 0. Letra D, a gente já sabe que ela é decrescente, porque o número que está acompanhando o x é negativo. E depois, se a gente pegar f de x igual a 0, teremos que menos x mais 3 é igual a 0. Menos x é igual a menos 3, e se multiplicarmos toda essa equação por menos 1, obteremos que x é igual a 3. Assim, concluímos que a função é decrescente e para x menor que 3, f de x é maior do que 0. Para x igual a 3, f de x é igual a 0. E para x maior do que 3, f de x é menor do que 0.